Esta é a terceira aula sobre o Jardim do Éden e também a última. Falaremos neste estudo sobre outras 5 possíveis localizações do Éden de acordo com pesquisas diversas. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá. Uma possível localização do Jardim do Éden, segundo muitos pesquisadores, seria a Mesopotâmia ou o atual Iraque. Por quê? Porque o Iraque ele fica exatamente entre os rios Tigre e Eufrates, 2 dos 4 rios mencionados como saindo do Jardim do Éden. Então, aqui você tem o Iraque, aqui nessa área, e aí você percebe que de um lado nós temos o rio Eufrates e do outro lado temos o rio Tigre. Aí esses pesquisadores que eu citei dizem simplesmente que o Éden ficava aqui entre os rios. Para eles, Iraque e localização do Jardim do Éden seriam a mesma coisa. Qual o problema com essa interpretação? O problema é o seguinte: a Bíblia diz que o Jardim do Éden é o lugar de origem dos rios Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Então, dizer que é a região simplesmente entre os rios Tigre e Eufrates não é suficiente. O certo é procurar a origem desses rios, porque com certeza é no lugar onde eles se originaram que ficava o Jardim do Éden. Por isso que eu falei que o melhor mesmo é seguir os rios até a origem deles. Como eles vêm de cima, isto é, da região da Turquia, que fica acima dos países da Síria e do Iraque, então defendi que o Jardim do Éden ficava ali na Turquia. Faz mais sentido do que dizer que ele ficava simplesmente entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui algumas evidências alegadas pelos pesquisadores para apontar a Mesopotâmia como lugar do Éden. Eles dizem o seguinte: o Tigre e o Eufrates são rios reais que fluem pelo atual Iraque, o que coincide com a descrição bíblica. Ok, mas é como eu falei, isso não é suficiente. Essa região é historicamente conhecida como o berço da civilização. Em outras palavras, essa região tem a ver com a origem da civilização. Isso é um fato. Na verdade, as primeiras civilizações elas surgiram em torno de rios famosos até hoje, como o Rio Nilo, esses Rio Tigre, Eufrates, como também o rio Ganges. Mas isso não é uma prova de que o Éden ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, exatamente onde hoje é o Iraque. Uma limitação dessa teoria que foi observada, percebida por muitos, é que não há consenso, acordo sobre a identificação dos outros 2 rios, o Pison e o Gion. Mas eu também já disse que isso pouco importa, porque se os 4 rios vieram do mesmo lugar, basta saber de onde veio um deles para saber de onde vieram os outros 3. Segunda alternativa entre os estudiosos: sudeste da Turquia, na planície de Aran, na província de Sanliurfa. Essa Aran aqui é a cidade onde Abraão viveu antes de seguir para Canaã. Isso está lá em Gênesis 11, versículo 31, até capítulo 12, versículo 5. Veja que, assim como na minha teoria, a teoria que eu apresentei para vocês, essa posição defende que o Éden está localizado na Turquia. A diferença é que, em vez de ser Elazig, o lugar seria na planície de Arã. Vamos colocar aqui que seria a própria cidade de Arã, onde Abraão viveu antes de seguir para Canaã. Aqui temos algumas imagens de Arã hoje. Tem lá essas casinhas com esse formato estranho. E essa posição tem as seguintes evidências.
Vamos lá. Os rios Tigre e Eufrates podem ter nascido nessa região. É verdade, isso é possível. Mas ainda assim, de acordo com o mapa que temos hoje, é mais provável que os rios Tigre e Eufrates tenham nascido acima dessa região, mais ao norte da Turquia. Outra evidência, segundo eles, é próxima de Göbekli Tepe, considerado um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo. Isso também é verdade. Alguns até acreditam que Göbekli Tepe seria o lugar onde ficava o Éden, mas ainda assim não me parece uma prova forte o suficiente para afirmar que o Éden ficava ali. E como limitação dessa tese, de novo, a identificação dos rios Pison e Gion permanece incerta. E de novo, eu digo o seguinte, não importa, porque os 4 rios nasciam no mesmo lugar. Basta descobrir a origem de um deles para descobrir a origem dos outros. Terceira posição entre os pesquisadores. Para estes que eu vou citar agora, o Éden ficava na região do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, na verdade, ele é um braço ou uma extensão do Mar Arábico. Se você olhar no mapa, você vai ver que temos o Golfo Pérsico aqui. Isso aqui tudo é o Golfo Pérsico. E normalmente os que defendem que o Éden ficava aqui no Golfo Pérsico dizem o seguinte: o Éden ficava ao norte do Golfo Pérsico. Então, o Éden ficava aqui. E por que ele não aparece aqui hoje? Porque, segundo os defensores dessa posição, após o dilúvio, essa área aqui foi bastante afetada, de modo que o Éden, que ficava aqui, afundou. Então, ele está no fundo das águas ao norte do Golfo Pérsico. Entende? O Éden está aqui, mas lá no fundo das águas. Qual é a maior fraqueza desse argumento? A fraqueza é a seguinte: a Bíblia diz que essa região ao norte do Golfo Pérsico é a região onde os rios Tigre e Eufrates desaguam, entende? Eles não nascem aqui nessa região, eles nascem ao norte, lá na área da Turquia, como eu tenho defendido. A única possibilidade de o Éden ter se localizado nessa região é se os rios Tigre e Eufrates nascessem aqui, mas não nascem, nascem ao norte, lá na Turquia. Então, quais são as evidências de que o Éden ficava no norte do Golfo Pérsico? Pesquisas geológicas sugerem que antigos rios desaguavam no Golfo Pérsico. Ora, isso aqui é uma prova contra a tese, porque, como eu disse, nós temos de procurar a origem dos rios, não é onde eles desaguam. Não faz sentido isso. Eles dizem também que outra evidência é que essa região poderia ter sido inundada após o aumento do nível do mar. Ok, seria uma evidência válida se os rios Tigre e Eufrates tivessem nascido ao norte do Golfo Pérsico, mas não é o caso. Limitações, de novo. A localização exata dos rios Pison e Gion ainda é desconhecida. Ok, já tratamos disso. Vamos para a próxima. Arábia Saudita, que é chamada na Bíblia de região de Avilá. O que acontece? Alguns pesquisadores identificaram o Pison, o rio Pison, com o rio Wadi Bishá, que é um rio da Arábia Saudita. Então, para esses pesquisadores, a Arábia Saudita seria o lugar onde o Éden estava. Nós temos aqui um outro mapa. Nesse mapa, nós vemos o rio Eufrates aqui. E essa área cercada de bolinhas vermelhas seria a área onde fica a Arábia Saudita. Como eu falei, nesta posição aqui, o Éden corresponderia ao lugar onde fica hoje a Arábia Saudita. É difícil aceitar isso porque o rio Tigre não rodeia essa região da Arábia Saudita, ele não contorna essa região. Além disso, o lugar onde ficava o Éden tem de ser necessariamente um lugar de terra fértil, porque o Éden é apresentado na Bíblia como um lugar incrivelmente fértil. E todos sabemos que a Arábia Saudita tem
uma terra muito seca e quente. Logo, não me parece uma boa opção. Vamos lá para as evidências apresentadas. A Bíblia menciona que o Pison circundava a terra de Havilá, conhecida por seu ouro. Pois é, mas não adianta dizer que o Pison corresponde a um rio da Arábia Saudita e que isso prova que a Arábia Saudita é o lugar onde ficava o Éden. Não, tem que ver a respeito dos outros rios também, tem que ver como é que é a região, se ela poderia ser o Éden. Outra evidência que eles apontam: geólogos identificaram depósitos de ouro e outros minerais na região. Pois é, isso poderia ser uma evidência se não houvesse outras questões que dificultam a aceitação dessa tese de que a Arábia Saudita é o lugar onde ficava o Éden. Aqui temos um outro mapa da Arábia Saudita e eu separei esse mapa para mostrar onde exatamente fica o rio Wadi Bishá. Fica aqui. Então, nós temos a Arábia Saudita e próximo a ela o rio Wadi Bishá, que, segundo os defensores dessa tese de que a Arábia Saudita é o lugar onde ficava o Éden, o rio Wadi Bishá é o mesmo rio que na Bíblia é chamado de Pison. Na verdade, isso não passa de especulação. Até hoje não há nada certo com respeito a quais rios seriam os rios Pison e Gion. Não há nada certo sobre isso. A única certeza que temos é que os rios Tigre e Eufrates são os mesmos. Fora isso, por fim, a quinta possibilidade de localização do Éden é um lugar na África, na Etiópia ou no Sudão, especificamente falando. Vamos lá. Algumas tradições identificam o Gion. O que é o Gion? O Gion é um dos 4 rios. Identifica o Gion com o Nilo Azul, que nasce na Etiópia e flui para o Sudão. Vamos ver um mapa aqui. Nós temos aqui na Etiópia, um lago, esse lago Tana. Dele flui o chamado Nilo Azul. E veja que ele nasce aqui no lago Tana, vai seguindo e atravessa o Sudão até se juntar com o chamado Nilo Branco, e juntos esses 2 rios eles vão dar origem ao rio que nós conhecemos como Rio Nilo, que já começaria a partir daqui. Qual o problema com essa possibilidade aqui para o Éden? O problema é que você dizer que o rio Nilo Azul corresponde ao rio Gion parece forçar demais a barra. Por quê? Porque os rios do Éden estão ali próximos da Mesopotâmia. Pular dali para o continente africano não parece fazer sentido. Veja só, nós temos a região do Iraque, bem aqui, cercada pelos rios Tigre e Eufrates, e os defensores dessa tese de que o Éden ficava na África dizem que um dos 4 rios dessa região aqui do Iraque vai nascer dentro da Etiópia, aqui embaixo. Isso significa que esse rio, no caso o rio Gion, atravessava toda a Península Arábica, que é uma região extremamente árida, como eu falei, quente, até chegar ao continente africano. Compreende como é difícil de aceitar essa posição? Mas, professor, como é que essa tese é contada entre as outras, já que ela é tão fraca ou aparentemente fraca em relação às outras posições? É porque os que defendem esse tipo de coisa alegam o seguinte: quando havia um só continente, que nós chamamos de Pangeia, as regiões eram mais próximas. Então, se você pegar um mapa da Pangeia, isto é, como era o mundo antes do grande dilúvio, você vai ver que o Iraque ele ficava aqui e a Etiópia ficava aqui. Então aí já muda de figura. Parece haver outras possibilidades para o rio Gion chegar
até a África, compreende? Porque aqui as regiões estão mais coladas, mais próximas. Mas ainda assim, isso não invalidaria o fato de que seria preciso que o rio Gion atravessasse a Península Arábica toda para chegar na Etiópia. Então tanto faz, seja numa configuração de Pangeia, ou seja numa configuração atual, é muito difícil aceitar que o rio Gion partisse lá da Mesopotâmia, atravessasse a Península Arábica e passasse pela Etiópia, subindo pelo Sudão. Não dá, é forçar demais. Além disso, os defensores dessa posição dizem o seguinte, que é preciso procurar um lugar na África, porque o texto bíblico diz que o rio Gion rodeia a terra de Cuxi, que é tradicionalmente identificada como Etiópia. De fato, antigamente havia um império nessa região aqui, abrangendo inclusive a Etiópia, que era conhecido como Império Cuxita. Então, associar Cuxi com a África parece uma coisa natural. O problema é que a outra linha de estudo que diz que Cuxi diz respeito não à região da África, mas ao povo cassita, um povo que teria vivido lá na Ásia Central, mais a leste do rio Tigre. Olha só o que diz esse estudo. O termo Cus, ou Cuxi, em Gênesis 2:13, é relacionado por alguns peritos com os Cassu ou Cassitas das inscrições assírias, povo de origem incerta que habitava a região planaltina da Ásia Central. Então, mesmo essa ideia de que Cuxi com certeza fica na África, ela não é algo absoluto entre os pesquisadores. Há muita gente que duvida disso e aponta que Cuxi, essa Cuxi de Gênesis 2:13, ficaria, na verdade, a leste do rio Tigre, mas para o meio da Ásia Central. Conclusão: embora não haja consenso sobre a localização do Jardim do Éden, as principais teorias apontam para as seguintes regiões: a região do nordeste da África, ou seja, essa região aqui, onde temos o Egito, o Sudão, a Etiópia. Outra posição é que ficaria na Península Arábica, essa aqui, a Península Arábica, especificamente na Arábia Saudita. Outra posição é que ficaria na Turquia, esse lugar aqui, e eu defendo que ficava aqui mesmo, num lugar chamado Elazig. Outros, porém, dizem que ficava num lugar chamado Harã, aquela mesma cidade onde Abraão viveu antes de seguir para Canaã. Outros ainda dizem que o Éden ficava na região do próprio Iraque, aqui, entre os rios Tigre e Eufrates. E, por fim, alguns entendem que o Éden ficava no Golfo Pérsico, especificamente ao norte do Golfo Pérsico, bem aqui. Só que ele teria afundado por causa do grande dilúvio e está no fundo dessas águas. Mas o problema, como eu disse, é que aqui é onde os rios Tigre e Eufrates desaguam, não é onde eles nascem. Assim, terminamos o nosso estudo sobre o Jardim do Éden, lembrando que isso não deve ser defendido como um dogma, essa localização. O que nós temos são apenas conjecturas. Ainda que o próprio canal EBC defenda Elazig como a localização do Éden, não façamos disso um cavalo de batalha. Cada um que defenda o lugar que achar melhor.